Olá pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a elaboração dos documentos na prática da psicologia. Bom, a nossa base teórica, a nossa base científica, o nosso embasamento técnico, o nosso embasamento profissional, né? O que vai nos conduzir enquanto profissionais, né, de psicologia vai ser o nosso código de ética do psicólogo, bem como as nossas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Mas como que eu tenho acesso? Na internet, super fácil, não tem segredo, não tem mistério. O site do CFP, assim como o site do CRP, são sites de fáceis acessos e tudo que vocês precisam tem disponível lá. Por que eu trouxe para vocês um pouquinho sobre as resoluções e a prática da elaboração dos documentos escritos? Lá na ONG tem as diretrizes, né? Na ONG tem as regras, as normas da instituição. Mas nós, enquanto profissionais de psicologia, ainda que estagiário, nós temos que nos atentar para aquilo que a resolução ela vai nos resguardar, né? Ou seja, até onde eu posso ir, que é considerado uma prática legal, o que não é considerado uma prática legal, né? O que deve ser pontuado, muitas das vezes denunciado, né? Enquanto práticas ilegais de um psicólogo dentro de uma instituição, né? Ou no exercício da sua profissão. Então, como são muitas coisas, né, muitas regras, muitas normas, eu separei algumas resoluções, separei alguns pontos específicos do nosso código de ética, vocês vão ver mais para frente, para que vocês tenham também como que eu posso dizer, uma justificativa, né, válida para se negar a prática de certas atividades, tá, no exercício da profissão de estagiário da psicologia. Então, o CFP, a resolução 06 de 2019, vai falar que a elaboração de documentos escritos e produzidos, né, pela psicóloga, pelo psicólogo em sua prática profissional, ela tem sido pautada no sistema de conselhos de psicologia desde 2001, né, que vai ter aí o objetivo de fornecer as diretrizes aos psicólogos e garantir uma maior uniformidade e qualidade na produção desses documentos. Então vocês vão ver que tem muitos documentos que eles são editáveis. Você já pega um modelo pronto e vai fazer as edições para os dados do seu paciente, tempo de terapia, local de terapia, né? O que foi realizado nos termos técnicos científicos, né? Como por exemplo nós psicólogos cognitivos comportamentais, temos várias ferramentas, né? Temos vários jogos, temos vários meios de intervenções, né? Que a gente pode estar agregando nesse documento. Então, ele foi produzido com o objetivo de orientar, né, os psicólogos, de grande importância para a categoria nossa, né, que vai destacar a responsabilidade ao produzir esses documentos. Então, lá no artigo 2 dessa resolução, ela vai falar para a gente o seguinte: as regras para a elaboração, guarda, destino e envio de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional, né, referido no artigo anterior, elas vão se encontrar dispostas nos seguintes itens. Então, no item 1, princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos, modalidades de documentos, conceito, finalidade, estrutura, né? Guardar os documentos e as condições, né? Armário com chave, quem tem acesso só quem é profissional da psicologia, né? Tem que ser guardado por um determinado tempo, que é o prazo de validade do conteúdo do documento, que está lá no nosso item 6, né? Essas entrevistas de devolutiva do paciente, o destino e envio dos documentos,
No artigo 5, a resolução vai nos dizer que os documentos psicológicos devem ser elaborados conforme os princípios de igualdade técnica e científica presente neste regulamento, né? No artigo 6, né, o documento psicológico ele vai constituir um instrumento de comunicação que tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo ou pela psicóloga, né? Ao redigir o documento psicológico, deve expressar-se de maneira precisa, expondo o raciocínio psicológico resultante da sua atuação profissional. Aqui no artigo 6 a gente pode perceber que a resolução está nos falando o que lá na ONG é denominado como anamnese diária, que em outras instituições vão receber o nome de evolução de caso, em outras vão receber o nome de prontuário psicológico, né? Que é essa prática que você tem de fazer o registro do atendimento que foi realizado com o paciente na data presente, né? Então, assim, não é para expor falas, não é para expor relatos de paciente, né? É para você expor seu raciocínio psicológico diante daquela atuação que você teve ali, né? A linguagem escrita deve ser baseada nas normas cultas da língua portuguesa, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos, né? Que aí a gente vai ter o nosso código de ética do profissional aí, do psicólogo, né? Para poder estar nos dando aí essa diretriz, esse direcionamento de como realizar essa escrita, né? Os documentos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência, que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Então, assim, a anamnese inicial é diferente da anamnese diária, que é diferente da ficha de encerramento, que é diferente da anamnese diária de encerramento, né? Atentar-se a isso, né? Eu queria que fosse mais explícito, tá? E aí nós denominamos o que nós chamamos na nossa prática de caderno de bordo. No seu caderno de bordo você pode colocar observações, né? Detalhamentos da sessão, mas no documento, né? Que vai ser um documento que vai ficar ali guardado no arquivo, que se daqui a um tempo você não tiver mais acompanhando esse paciente, outro profissional for dar continuidade, né? Ele vai conseguir compreender, né, qual demanda, qual hipótese diagnóstica foi trabalhada, de qual forma, por meio do que, se houve uma melhora, se não houve uma melhora, né, do paciente, e dar continuidade ao tratamento. Ou se o paciente for dar continuidade em outra instituição e precisar de um relatório que comprove que ele fez acompanhamento psicoterápico lá na ONG, né? Então, assim, o profissional que tiver disponível para poder atender ele naquele momento, ter acesso a esse prontuário com essas informações bem coerentes, né? Bem ordenadas ali, expressando a ideia, né? Expressando ali uma linguagem técnica mesmo da psicologia, como que foi realizada, né? A gente visa muito isso, tá? Ter um cuidado ao produzir a sua anamnese diária. Olha para você ver no inciso 5, os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quanto tais descrições se justifiquem tecnicamente. Por exemplo, se for uma fala de um discurso persecutório de um quadro de esquizofrenia, ou se a pessoa estiver num quadro de alucinação e for uma fala que justifique, por exemplo, a investigação de estar num período alucinógeno, se for uma crença disfuncional que ela dê manutenção para pensamento suicida, para ideação suicida, né? Se for uma fala onde a pessoa deixa explícito, de repente, um dia, um horário, a forma com a qual ela vai fazer mal a ela mesma ou ao próximo, né? Ou se for uma fala da criança que dê a entender que está acontecendo um abuso ali, seja psicológico, físico, sexual, né? Então, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente.
tá bom? Ter muito cuidado com isso. E o nosso código de ética, eu trouxe alguns princípios fundamentais para servir justamente de amuleta para vocês mesmos dentro da ONG, tá? Ainda que no lugar de estagiários, para vocês poderem se respaldarem, se assegurarem em falar, não, eu não posso fazer isso que o meu código não permite, tá bom? Então, lá nos nossos princípios fundamentais, olhem para vocês verem. Princípio 2, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, eu não tenho que me atentar apenas para o sofrimento psíquico do meu paciente, apenas para o transtorno do meu paciente. Eu tenho que me atentar também pela qualidade de vida desse paciente. Se uma criança está sendo negligenciada na escola, na saúde, né? Se uma criança está sofrendo exploração sexual, se essa criança está sofrendo exploração de trabalho infantil, se essa criança está exposta à violência doméstica, se essa mulher está exposta à violência doméstica, né? Se é um ambiente opressor, se é um ambiente onde ocorre vários tipos de... Isso tudo engloba o promover a saúde e a qualidade de vida. Então, o psicólogo, ele é um agente de promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas, né? Então, não adianta eu querer tratar uma criança de 5 anos, de 6, de 8 anos, ou um adulto de 40 anos, um idoso de 70, e não considerar o seu todo, né? E não considerar as suas vulnerabilidades, e não considerar a sua qualidade de vida, tá bom? Fiquem atentos a isso. Vocês são muito mais do que apenas um profissional que acolhe, que escuta e que auxilia no processo de ressignificação, no processo de reestruturação, no processo de psicoeducação. Vocês vão além disso. A prática psicológica vai além, tá? O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática, né? É sempre interessante, tá sempre fazendo um cursinho, tá sempre mas eu não tenho dinheiro, tem tantos cursos online de 60 horas, 40 horas, 50 horas, que é gratuito, né? Que de repente você paga R$50 para poder ter 3 certificados de um curso diferente que você fez, né? A gente está sempre também incentivando as pessoas que, eu estou fazendo um questionário, você poderia responder para mim? Está sempre incentivando a psicologia como um campo científico, né? De conhecimento, de prática, desenvolver projetos e colocar em execução na instituição que você trabalha, na faculdade que você estuda, né? Nossa, eu tenho observado que aqui nós estamos tendo muito caso de violência doméstica. E se a gente fizesse um dia da semana um encontro com essas mulheres, né, para poder tratar sobre o tema, para poder orientar, para poder trazer formas de delas identificarem que elas estão passando por isso, né? Então, assim, ser também essa pessoa que vai promover, né? Que vai além da prática clínica dentro do consultório, tá bom? Bom, em relação à nossa anamnese inicial. Gente, essa anamnese inicial. Os erros mais observados, né, nas minhas auditações que a gente realiza, nem sei como que é a palavra, como que não é auditação? Auditoria, desculpa. Nas auditorias que a gente realiza das anamneses, hoje o exame psíquico já não faz mais parte, né? Já conseguimos aí tirar o exame psíquico. Mas os erros mais observados eram naquela parte de preencher sobre a infância, sobre os pais, sobre o lar, né? Que, se eu não me engano, é no histórico familiar. Bom, o que acontece? A anamnese da ONG,
ela foi desenvolvida na época por uma equipe que era composta por um psicanalista, uma da abordagem, fugiu, análise comportamental, e por um enfermeiro, né? Então, vocês podem observar que tem várias perguntas ali, vários critérios que para nós da TCC não fazem muito sentido, né? Porque a TCC é uma técnica, é uma abordagem que a gente é focada no aqui, no agora, no presente, né? Mas existem algumas informações lá dessa infância sobre o relacionamento dos pais e do paciente com os pais, né? Sobre como é esse lar, ou seja, o ambiente em que esse paciente se encontra, que vão nos auxiliar na nossa prática, né? E que vão trazer de uma certa forma para a gente interpretações de situações atuais, de comportamentos atuais, de esquemas atuais, né? E aí, do que eu tô falando necessariamente para vocês? Quando você chegar nessa parte da infância, você vai virar para o seu paciente e falar com ele assim: queria que você me falasse um pouquinho como foi a sua infância, né? Era uma família grande, você é filha única, né? Era uma família muito pobre, né? Vocês moravam numa casa de aluguel, na casa própria, de favor na casa de família, morou com os avós, né? Porque tem alguns pontos na infância, como por exemplo, às vezes a mãe morre no parto, ou às vezes a mãe faleceu quando ainda tinha 8, 9 anos e fica aquele jogo de ping-pong, uma semana na casa da fulana, uma semana com a tia do ciclano, com a avó. E aí é onde essas crianças sofrem os traumas, né? Na infância, que vão resultar no adulto que está ali diante de você, né? E no caso da criança, perguntar para a mãe se foi uma infância com desenvolvimento dentro da faixa da normalidade do esperado, né? Se é uma criança que adoecia muito, se é uma criança que é mais introvertida, mais extrovertida, dificuldade de comunicação, dificuldade de adaptação, né? São esses pontos específicos que a gente vai procurar na nossa anamnese com o nosso paciente dentro do consultório. Quando chega na parte ali de pais, filhos, cônjuges, eu quero saber sobre esse relacionamento. Como que é esse relacionamento? Né? Meu relacionamento com meu pai é um relacionamento de respeito, mas a gente não tem diálogo, meu pai é muito ignorante, a gente briga muito, discute muito, eu não converso certas coisas com meus pais, né? Com os irmãos, com os filhos, com o cônjuge, nesse sentido, tá? E também é importante perguntar se esse pai e essa mãe são casados, são divorciados, são viúvos, estão num outro casamento, são falecidos, há quanto tempo é falecido, tá? Para a gente poder ter um pouco de noção de como as relações interpessoais desse nosso paciente. E aí a gente vai lembrar um pouquinho lá da janela de Johari, tá bom? E o lar é focar mesmo no ambiente, né? Nesse ambiente familiar. É um ambiente hostil, é um ambiente acolhedor, é um ambiente amigável e amável, é um ambiente discriminatório, é um ambiente indiferente. Como que é o ambiente desse lar, tá bom? Aqui eram observações mas não vem ao caso porque não tem mais. O exame psíquico não faz mais parte da nossa anamnese. Inclusive, lá no grupo, eu mandei a anamnese com alteração. Como entrou outras pessoas, eu vou estar reenviando, tá? A anamnese. Então, vamos lá. Como eu gosto de deixar sempre uma reflexão para vocês no final, a nossa reflexão vai ser esta daí. É uma fábula, tá? Então, chama A Carga. Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra em uma das mãos e um tijolo na outra. Nas costas, carregava um saco de terra. Em volta do peito, trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça, equilibrava uma abóbora pesada. Pelo caminho, encontrou um
transuente que lhe perguntou: cansado, viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que eu a carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida, veio outro transeunte. Nossa, nome estranho, né? Transeunte, que lhe perguntou: diga-me, cansado, viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transuentes foram avisando a respeito de suas desnecessárias cargas, e ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema dele? A pedra e a abóbora? Não. Era a falta de consciência da existência delas. Uma vez que as viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas bem depressa e já não sentia-se mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. Temos que prestar atenção às cargas que roubam nossas forças e energia. Pensamentos negativos, culpa, falta de perdão, mágoa, ciúmes, sentimento de ódio, vingança, autopiedade. Essa reflexão serve para vocês, enquanto profissionais, enquanto estagiários, enquanto estudantes, tá bom? E serve também para vocês verem que é nesse sentido que nós vamos auxiliar os nossos pacientes a se desfazerem dessas cargas desnecessárias. Um grande beijo.